eu misturo nele, vou botar assim, meio a meio, que é o Canuma. Fora isso, eu trabalho com substrato normal. O que seria o meu substrato normal? Caco cerâmico e pedrisco. Pode botar, vamos fazer uma conta já geral mesmo, fica mais fácil para vocês. Bem-vindo à live das terças, esse é o projeto da Como Fazer Bonsai. O nosso propósito aqui é conversar com a nossa audiência e abrir a oportunidade para tirar as dúvidas sobre o universo do bonsai todas as terças às 19 horas. Espero vocês. Beleza, hoje a gente vai falar de azaleia. Eu tenho algumas azaleias aqui e nós vamos bater um papo sobre o que vocês quiserem perguntar. Eu vou falar alguma coisa sobre a espécie, vou fazer alguma prática aqui com o que está acontecendo, vou explicar sobre a floração. E é isso aí. Aí tem bastante coisinha para falar. E hoje eu vou falar para vocês também um pouquinho sobre a impermanência. Eu fiz um vídeo curto no Instagram, no Fabiano Costa Bonsai. Achei interessante que várias pessoas falaram para mim que gostam muito desse tipo de vídeo, falando sobre a parte da filosofia do bonsai. E eu acho bem interessante, eu gosto muito dessa parte, a parte mais interessante depois que tu passa da técnica, né? Então, quando tu vai um pouco além da técnica, tu já começa a cair bem forte na filosofia. Tem gente que entra antes na filosofia, mas aí a gente vai falar depois, né? Deixa eu chegar mais pro finalzinho. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica, sobre a espécie, cultivo. Tá, gente? Vou começar pela base, tá bom? O que seria a base da azaleia? Muita gente chama de azalea. Eu gosto de chamar de azalea, sei lá, para enroscar, eu acho. Normalmente o solo dela precisa ser um pouquinho mais ácido, tá? A questão até da floração ficar mais bonita e tudo mais, ela gosta de um solo um pouquinho mais ácido. A gente consegue chegar numa acidez um pouquinho maior quando a gente trabalha com mais orgânico no solo, tá? Uma dica muito importante sobre a azaleia é que as raízes dela são muito fininhas. Ela faz umas raízes muito grossas em cima, faz um nebare muito bonito, tal, até porque ela solda uma coisa na outra ali e vai fechando, fica muito legal. Agora, para baixo, gente, é muito fininho. Então, quando eu vou fazer o transplante, tem que cuidar. Se usar um solo muito compactado, ele tem o problema de que na hora que você vai tirar, arranca muita raiz. Então tem que cuidar, fazer um solo que seja bem menos compactado. Então esse é o problema de usar um substrato que seja um pouco mais orgânico para aumentar a acidez, que seja muito fino, que se decomponha muito rápido. Então para isso, hoje a gente tem aqui, vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço meu substrato. Deixa eu pegar aqui. Eu faço meu substrato, eu misturo nele, vou botar assim, meio a meio, com esse elemento aqui, que é o Canuma. O Canuma, esse daqui, ele é vindo do Japão, tá? Esse aqui, ele é importado pela Bonsai Oriental lá de Curitiba, tá? Ele esteve aqui, a gente bateu um papo, e é bem interessante esse material, tá? Lógico que é interessante também vocês estão vendo que fica um pó no fundo, ó, na hora que for fazer o substrato, na hora que for colocar no vaso, principalmente se for vaso de chorrim, mamê, é legal peneirar. Passa numa peneirinha, tira tudo que está fininho, exatamente pelo fato da compactação, tá? Fora isso, eu trabalho com substrato normal. O que seria o meu substrato normal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. O que tem aqui? Caco cerâmico, pedrisco, caco cerâmico e pedrisco. Pode botar uns 70% de caco cerâmico, 30% de pedrisco. Aí fecha o 100%. Isso é uma parte de, vamos dizer, de inorgânico separado, tá? 70-30 desses dois. Depois você vai pegar e... não, vou fazer uma conta diferente. Vamos fazer uma conta já geral mesmo, fica mais fácil para vocês, tá bom? Então vamos botar assim. Canuma, se vocês forem usar Canuma, tá? Num Canuma, pode usar pelo menos um 30%, tá? Se vocês quiserem enriquecer com outras coisas, mas o Canuma pelo menos 30%, até uns 50%, ok. Tem gente, tipo, no Japão eles plantam puro no Canuma, tá? Ele já aguenta bastante micro-organismos e tudo mais, é bem legal, aguenta bastante umidade. Só que eu não gosto que ele é meio leve demais, parece que quando a gente molha,
ele meio que cai muito fácil do vaso. Então eu gosto de misturar. Pode misturar com a Kadama, tá? Se não quiser misturar com a Kadama, pode usar a mistura que eu tenho aqui. Que pode usar então, o resto seria essa mistura que eu falei para vocês agora. Tipo, bota lá 70-30, né? Caco cerâmico e pedrisco. E o resto de Kanuma. Então pode botar 60%, vou botar aí 60% dessa mistura e os outros 40% da Kanuma, tá? Se quiserem tirar um 10% do Kanuma e botar um 10% ali de carvão, é importante também, tá bom? Então seria, vamos botar lá agora, exatamente um por um. Kanuma 30, carvão 10, aí caco cerâmico 30, 10 a 40, caco cerâmico mais 40, pode ser, e 20 de pedrisco, tá bom? Ficou bem legal esse substrato, tá? Qualquer azaleia, tá? Qualquer planta que precisar de substrato mais um pouco ácido. E vocês podem usar esse tipo de substrato bem peneirado, aí a granulometria depende, tá? Mas o importante dele ter uma granulometria interessante, bastante drenagem, que flua bastante esse tipo de material, nesse tipo de material, porque com o que ele já tem ali, ele vai ter uma retenção boa de umidade e também uma retenção boa de micro-organismos, certo? Quem trabalha principalmente com adubação orgânica. Então, mais ou menos isso, tá, gente? Então é muito tranquilo. Para ela, eu trabalho sempre com uma adubação orgânica. Às vezes eu coloco um pouquinho de... Deixa eu ver aqui se tem alguma com... Tem uma miudinha aqui que tava com... Essas aqui tá tudo no orgânico mesmo. Mas eu tinha uma aqui, deixa eu ver, onde é que anda aquela miudinha que eu botei pra cá? Será que eu sentei em cima, meu Deus? Ah, tá aqui. Ó, aqui eu botei um pouquinho de... Opa, não tá aparecendo porque... Ó, aqui dá pra ver as bolinhas ali, ó. Basacote. Osmocote esse aqui. Pouquinho, tá? Porque ela queima muito fácil a folhagem. Uma vez eu matei uma maravilhosa que eu tinha com um pedacinho que eles vendiam, uns tubetes de osmocote na época. Eu peguei um tubete daquele, botei inteirinho, um pouco bonitinho, fica certinho assim. No final das contas ele desmanchou, porque bateu água, ele desmanchou todo. E era muito para um vaso de mamê. Então a planta foi-se. E eu fiquei muito bravo comigo, porque a cagada foi minha, óbvio, né? Mas a gente vai aprendendo. Então aqui já vou misturar para vocês verem. Já vou fazer aqui um substrato que é para... Porque agora o que eu vou fazer? Ó, vou misturar aqui nas coisas que eu tenho. Olha lá. Tá vendo? Ele é branco assim, né? Aí eu misturo no meu substrato. Vou dar uma dica melhor para vocês. Isso aqui vocês usam na parte mais de baixo. Lógico, se for uma planta pequenininha, que não vai dar para fazer isso, ok. Mas pode pegar tipo um pedrisquinho e jogar em cima depois, porque aí essa parte branca do Kanuma fica embaixo e na hora que rega ele não sai com facilidade do substrato. Então é só uma dica, né? Agora, se você tem em casa o Kanuma e o Akadama, se quiser usar tipo 50% de cada um, ok. Se tiver pedra pomes, que é a pomice também pode usar até 1/3 de cada um, pode ver, tranquilo, tá? É um material de primeira qualidade. Ó, ele fica assim, tá pronto para fazer meus transplantes. Quero ver se faço alguns já. Quando que eu faço o transplante dela? Normalmente quando ela começa a cair a floração. Essa aqui é uma que tá acabando a floração. Tá vendo? Espera aí só um pouquinho que eu vou abrir aqui a porta para Kendra, que ela deu com a cara no vidro, tadinha. Vem, Kendra. Vem, filha, vem cá. Vem. Ela ficou muito envergonhada agora que ela deu com a cara no vidro e se esborrachou ali. Ela não viu que estava fechado. Vem cá, Kendra. Ah, tá bem chateada e foi lá pra frente. Então, gente, quando cai a floração, ela fica só com, ó, só essas coisinhas assim, tá vendo? Esqueci até o nome dessas. Fica aqui. Quando você podar isso aqui, eu vou mostrar como é que faz, tá? Que tem que tirar tudo. Então, essa daqui,
ela floresceu antes e agora ela está caindo tudo as flores. Já caiu várias aqui não tem mais nada, tá vendo? E aqui está caindo também. Então a gente pega agora e faz a manutenção. Limpa todinha, tira folhagem amarela, tira todas as flores, corta lá embaixo e já deixa num shapezinho que a gente tem que pensar assim, a gente vai ter que cortar ela pouquinho aquém, porque ela agora na primavera ela dá um susto e já fica um pouquinho maior. Então tem isso, tá? Aí nós já damos uma limpada nela, esperando um susto de brotação de primavera. Mas quando eu faço essa limpeza nela, eu faço o transplante. Pode transplantar, tá bom? Cortar pelo menos aí depende de como tá, né? Não tem como dizer um percentual que vai fazer de poda de raiz, porque varia muito com a espécie, subespécie, com a saúde que a planta vai estar, o tamanho do pote, então eu não posso dizer. Você vai tirar, né, de forma interessante, para poder dar um respiro e ela aguentar mais 1 ano ou 2, dependendo do tamanho e tudo mais. Tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui, tem algumas perguntas. E eu já vou, pra gente não precisar deixar as perguntas tudo pro final. Aí a gente já vai batendo papo. Acho que é melhor, né? Aqui, o Jair tá chegando agora, boa noite. Aí o Nando tá perguntando aqui, ó, se não tivesse substrato Canuma, posso subir qual material? Então, ó, o que a gente acontece? O Canuma, ele dá uma acidificada no substrato. Eu uso normalmente como orgânico daí para ela, tu pode usar o carvão vegetal, tá? Moído direitinho, né? Todo num tamanhozinho igual as outras coisas, bem peneirado, tira o pó de tudo, não deixa pó. Daí você vai tirar, botando, não pode passar de 10%, tá? Não é interessante que passe de 10% o carvão do substrato inteiro. E o resto do material para ser de orgânico, você pode usar aí até um 40% de orgânico no substrato total. Então você pode usar 10% carvão, que é orgânico, e mais um 30% pode ser uma turfa. Tem umas turfa vegetal, sabe? Sabe aquela terrinha que eles vendem para botar na violeta? Aquilo ali é interessante, tá? Bem bacana, ele não compacta facilmente, é um material bem legal. Tem casca de pinos. Então tem que achar alguma, tem aquela também a casca do coco triturada, é bem legal. Então tem algumas coisas que tu pode usar. Nada que seja compactado demais, tá? Tem gente que usa como orgânico adubo. Adubo é adubo, tá? Adubo é abono, é para tu adicionar ele, tu coloca ele para dar nutrientes ao substrato. Substrato é uma coisa que vai normalmente ser inerte. Tá? Não vai adubar a planta. Adubar tu vai depois. Primeiro tu vai fazer um substrato inerte e ela vai depois. Beleza? Então tá. Eu acho que foi só essa pergunta mesmo do Nando que fez agora. E foi bom ter feito essa pergunta mesmo, porque era para eu ter falado e eu acabei esquecendo. Well. Vou aqui virar então e vou mostrar para vocês. O Giovanni está perguntando se a casca de arroz pode servir. A casca de arroz... ela acaba funcionando praticamente como um inorgânico, cara. É sílica pura, entendeu? A casca de arroz carbonizada ainda é melhor, porque daí sim ela entra até como fitossanitário, como é o carvão, entendeu? Porque a casca de arroz, cara, tu pode botar ali embaixo, deixar uns bons anos, tu vai tirar, ela tá inteira. Ela não se decompõe, então ela não tem grande retenção de umidade e nem de nada. Tá? Então ela é bom para drenagem, para deixar mais leve o substrato. Por isso que se usa muito, ela é excelente para enraizamento. Se usa muito em viveiro de mudas, porque tu joga ela nesses viveirinhos, as estaquinhas e tudo mais, cara, enraiza muito bem, porque é fitossanitário a coisa toda, né? E tem uma drenagem absurda. E ela aguenta uma umidade quando é só ela pura. Então tu bota, ela fica encharcada, entendeu? Mas na mistura de muita coisa, eu não tenho certeza se ela vai segurar muita umidade, tá? A carbonizada, se for para usar, usem a carbonizada. Pode usar, tá? Aí se tu usar ela carbonizada, aí tu não precisa usar carvão, porque já é um carvãozinho, tá? Agora puro eu não sei, só isso. Tipo, só
pedrisco e arroz carbonizado, nunca fiz, mas a gente tem que ficar pensando. Se for um pedrisco, ele já não tem retenção boa, né? E se for, a casca também não tem. Então, né, se for usar de repente um akadama, que tem uma retenção maior, uma argila expandida, né? Esqueci o nome, Siponex, se eu não me engano, trituradinho e tal, também segura a umidade e micro-organismos. Então aí sim, de repente já seria melhor, tá? Coisas desse tipo, funcionam bem. Eu vou botar a câmera mais perto aqui para eu trabalhar ali, pra vocês verem o trabalho, para ficar mais fácil. Então vamos lá, material de hoje, gente, aqui ó, essa planta, essa árvore já está bem compactadinha. Por que ela compacta rápido? Por causa a raiz é muito fininha. Então, se ela está com bastante saúde, fazendo bastante raiz, ela vai fechar. Por isso que fica as raízes que vai compor o nebário, acaba ficando para cima bem rápido, solda tudo mesmo, fica muito bacana, muito legal. E o musgo começa a pegar com tudo e ela começa a ficar com pouca drenagem, tá vendo? Isso aqui é uma azaleia Satsuki, mas ela tem a flor um pouco maior, tá vendo só? Essa aqui tá dando flor agora, tanto vocês estão vendo aqui a quantidade de botão. Então vocês veem, isso daqui é legal, né? Eu fiz um vídeo essa semana explicando exatamente sobre a questão de impermanência, que assim, a gente nunca tá num ponto certo, nenhuma árvore, ou assim como a gente, isso é lição de vida e filosofia também, né? A gente nunca tá num momento onde vai ficar 100% tipo um ano inteiro. Nenhuma árvore dá flor o ano inteiro. Essa árvore aqui dá flor no final do inverno. Essa daqui deu no início do inverno, já está caindo as flores tudo, entendeu? Isso aí, às vezes a gente gosta de usar um pouco da sabedoria. Essa aqui está em plena floração. Tá vendo só? Não vou mexer nela agora. Poderia começar a tirar, eu tiro, para não aguentar a umidade demais na hora que está chovendo e tal, então eu tiro, ó. Eu vou beliscando e vou tirando tudo, entendeu? Mas a que tá aqui agora, então o que a gente faz? Ela acaba sendo meio que a vedete do jardim, porque nada tá florido ainda bonito aqui dentro, entende? Não chegou ainda um calor para deixar tudo, né? Aqui no sul ainda tá meio esquisito, né? Mais ou menos, por causa da laninha, então tá meio mais ou menos, não pode dizer nada. Mas essa daqui, ela não vai ter uma floração tão plena, mas ela tá com botão em toda ela, não é tanto quanto aquela ali, eu acho. Mas aí vocês vão ver, porque eu vou mostrar, não, ela tá com várias falhas assim. Então, mas de toda forma, eu vou mostrando ela no passar do tempo, quando ela começar, ela abre rápido agora, de agora em diante, tanto que quando eu mostrei, foi no início da semana, ela não tinha nenhum botão aberto. Agora ela já tem vários botões abertos e esses aqui provavelmente amanhã tá tudo aberto já. Tá? Quando ela estiver no auge dela eu faço foto, vou botar no Instagram também. Aí vocês vão acompanhando. Tá? E a outra que tem, deu uma florzinha só, é esse mamê. Ela deu uma flor só esse ano, mas essa aqui dá uma florzinha um pouquinho maior também. Tá? Ó, ela tá com um botão aqui. Ela tá toda desregulada ainda porque ela meio que passou mal, aí eu ajeitei ela. E agora ela tá bem, tá super bem, super brotando, dei uma limpeza nela. Fiz um vídeo também mostrando ela, essa aqui é madeira morta, essa tá na frente dela aqui que tá brilhando meio branco aqui. Ó, ela é bem fechadinha já, então é uma plantinha bem legal. Ela foi feita a limpeza, foi feita a adubação e agora é deixar ela brotar mais um pouco, ela vai ficar um pouquinho, pro ano que vem ela vai ficar 2 anos. Esse ano eu não sei se eu vou chegar a fazer o transplante dela. Eu tenho até que dar mais uma olhadinha. Mas se eu não fizer o transplante, vai ser só ano que vem. Porém, esse tamanho aqui é bom a gente fazer, sabe? Vou fazer sim. Vou fazer. Esse aqui eu não vou deixar. Já que eu vou fazer, vou pegar essas 4 aqui, que são o chorrinho e esse mamê. Então eu vou fazer, já vou fazer as 4. Depois que eu fizer os transplantes, eu mostro para vocês. Tá? Tá, se vocês tiverem perguntas, gente, pode ir fazendo, que depois eu dou uma olhada para trás também e vou tirando as dúvidas de vocês. Essa daqui, então eu vou mostrar como que faz a poda. Bem que eu acho que não dá para ver daí, né? Vou mostrar mais assim. Acho que assim vai ficar melhor. Então eu vou aí para frente.
Vou posicionar aqui num lugar melhor, para a gente ver bem. Pronto, agora eu vou fazer para vocês aí. Então a gente tem que ver o que? Ó, essa daqui, quando ela dá flor, normalmente ela dá 2 ou 3 flores assim, é bem abaixo. Eu vou cortar ela abaixo desse pecíolo. Vou deixar só essa coroinha de folhagem. Ó, eu vou lá e corto. Corto tudo. Tá vendo como é que fica? Fica nada. É assim que tem que ficar. Então eu vou em todos, ó. Aqui tem 3, tá vendo? 3. Vou lá embaixo, corto ela. Depois ela pode brotar aqui embaixo. Se ela brotar mais abaixo, onde vocês querem, aí vocês vão e pode podar. Ela aceita bastante poda drástica. Então tem disso também. Só que o que acontece? Essa árvore aqui, ela meio que deu o que tinha que dar. Então eu vou fazer uma poda geral, porque é uma parada um pouco mais didática, que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos tirar toda a parte que ela deu de brotação, de flor, e vamos tirar. Se por acaso tiver uma floração para sair, alguns botões, tira também, tá, gente? Então esse trabalho aqui é um trabalho que a gente vai fazer. Acontece que daqui para frente, normalmente ela meio que ensaia essa floração para fazer sempre nessa época, porque o que tem de floração ok, tá ali ainda, e o que não tem, o que vai aparecer, eu já tô tirando. Então ela tá saindo. Vai ficar um pouco rala, mas depois ela acaba brotando. Tipo, no ano que vem, essa floração provavelmente vai brotar toda no mesmo momento. É o que a gente quer na floração da azaleia. Tá vendo? Tô tirando tudo. Ó, onde tem brotinho que ficou com flor, eu vou lá e tiro tudo. Depois eu tenho como fazer a aramagem, porque ela tem que ser bem aramada, porque é uma árvore, ó, já vou podar se tiver galinho seco. Ela é um tipo de espécie que é florífera e o legal dela é realmente a floração. Então eu preciso ter muito galinho dela para ela florescer bastante e dar esse espetáculo pra gente que a gente espera sempre no inverno. Então sempre a gente tira toda a floração com a ideia dela vir toda florida no ano que vem, no mesmo tempo, toda a árvore. Porque às vezes a gente fica meio chateado que ela faz uma floração num lado, no outro lado não, ou faz um pouquinho e depois vem o resto. Isso daí é ruim, porque se viesse tudo num momento só, aí sim ela ia ficar bonita. Então tem isso, essa é uma dica. Tá? Toda essa parte da floral vocês tiram. Ó, não deixa nada, porque daí ela vai brotar, ela brota muito bem. Essa espécie aqui é muito legal. Isso aqui é uma curumê, azaleia curumê, Satsuki curumê. Essa daqui foi uma muda que eu comprei do mestre Eleni na época do bonsai 2019, se eu não me engano. Faz tempo. Tem algumas dicas estéticas também que a gente acaba aprendendo com o tempo e às vezes é meio complicado de explicar por aqui. Mas se vocês tiverem algumas dúvidas e quiserem ir fazendo a pergunta, eu estou aqui para responder, tá? Então essa manutenção aqui é a manutenção que eu tinha que fazer para vocês verem. Vocês estão vendo agora que ela já está toda sem nada, aí vou passando de novo, olhando. Agora o que acontece? Como saiu novos brotos, e para o ano que vem ela fazer uma floração mais equânime, vamos dizer assim, alguns buracos que tiver assim, ó, eu tenho como pegar um pontinho ou outro, passar um arame e colocar no lugar, entendeu? Então, ó, tipo, isso aqui tá tudo meio junto, eu posso fazer o quê? Posso passar um araminho e colocar tudo espalhadinho, porque quando der flor nessa ponta toda, ela acaba fazendo uma copa mais cheia de flor ainda, do que uma flor atrapalhando a outra, entendeu? Então, por isso que a gente faz a aramagem até a ponta. Nessa espécie, gente, ó, às vezes sai 3, 4 brotos na ponta. A gente meio que deixa, porque nela
nas floríferas em geral, principalmente as azaleia, a gente não fica muito preocupado com chegar na ponta lá ter só duas ramificações, porque na ponta ele acaba não fazendo nada de calosidades. Então, não tem problema. Deixamos assim por quê? Porque se eu, ao invés de deixar duas, eu deixo 4 pontas, ela vai dar 4 conjuntos de flores. Se cada um der 3, como normalmente dá, imagina que eu vou ter 12 em cada ponta. Ó, esse aqui é um com 3, ó, que eu cortei agora, ó. Imagina, esse aqui é um. Se tivesse 4 desse aqui só nessa pontinha, então ela acaba fechando muito bem a árvore. Então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o que está aramado, ajeitar, ver se está marcando alguma coisa, não está marcando, ótimo. Toda a folhinha que está meio feinha, porque a azaleia ela tem muito problema, que a folha dela é meio cabeludinha, vocês já viram? A folha dela é meio, ó, peraí, deixa eu ver aqui se dá para dar um zoom aqui. Ela é meio peludinha e isso segura bastante umidade, então dá bastante fungo se a gente não cuidar, se ela não receber o sol adequado, tá? É uma planta que a gente usa bastante ela no sol, porém é uma planta de meia sombra, tá? A azaleia naturalmente é uma planta que fica abaixo das árvores, ela é um arbusto, então não é para pegar muito sol. Ó, tá vendo aqui, ó? A gente passar os araminhos fininhos, coloca no lugar, isso aqui vai ficar muito legal. O ano que vem ela vai ficar mais bonitinha ainda. Então, ela é mais ou menos isso aqui assim. Dá para arrumar ela melhor. Então agora ela está evoluindo para bem, né? Isso é bom, né, gente? Porque a evolução nem sempre é para bem, né? A gente sabe, né, que várias coisas evoluem para o lado ruim. E a gente não quer isso para nossas plantinhas. Então, já falei dessas todas. Essa daqui, como eu estava falando para vocês, ela está ainda bem, né? Embora essa parte aqui dela já perdeu a floração. Aqui atrás está perdendo, ó, tá vendo? Ó? Normalmente eu deixo acabar tudo, mas já que vocês estão aqui olhando, eu vou acabar cortando já, ó, para já deixar ela limpinha, já que está aqui na mesa. Tá vendo, ó? Para tirar e não deixar nada. Porque que acontece? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa flor aqui, ela já murchou e fica aqui. Aí fica na chuva, tá dando bastante chuva agora. Então essa chuva vai deixar essa umidade na folha o tempo inteiro, permanente. Então eu já vou lá e tiro, ó. Esse aqui já é um galho que já floresceu. Então eu vou lá e corto tudo, sem pena. Deixa que ela brota muito bem. Ó, lá dentro também tem um pouco de floração, que já foi. Então eu já tiro. Não deixo nada, porque exatamente, ó, aqui ó, tá caindo já, ó. Uma parte já tá indo-se embora. Então eu já tiro. Tudo que já foi, eu já tiro. Ó, essas que tá aqui, é dessa parte que veio antes. Então, vamos avaliar bem. Pronto, não tem mais nada. Que tá aqui, ó. Ó, essas aqui já estão mais ou menos. Isso aqui amanhã não tem mais nada. Então já vamos adiantar o lado dela. Tá? Vamos tirar, porque como tá chovendo bastante, embora agora eu vou acabar fazendo o transplante, né? Então eu não vou botar na chuva logo após o transplante, porque fica muita chuva aí, muita umidade. Então algumas partes que ela tem já bastante floração caindo, eu ajudo. Porque quando tá madura assim, já tá caindo mesmo. Então se ela quer derrubar a florada, eu já derrubo antes dela. Para não ter, depois ela fazer sozinha. Aqui ó, tem um pouco de flor murcha aqui. Ó, aí você vai mexer, você vai ver que ela já cai. Sozinha. Ó. Já tá indo. Isso aqui, ela tá muito na madura, a florada, né? Essa florada aqui vai tudo embora. Então acho que eu já vou tirar tudo, já que vocês estão aqui olhando. Sem pena. Pra vocês verem como é que ela é. Vamos tirar. Tá tudo caindo, isso aqui vai cair tudo essa semana. Então como eu já tô com a mão nela, a mão na massa, a gente já faz. Não é muito legal ficar deixando. Quando se tivesse igual a outra, que tá com floração ainda para chegar, aí sim, aí a gente deixa. Só que essa daqui, ela já tá com a floração indo embora. É uma coisa que a gente vê quando a gente mexe, né? Se ela já tá indo embora, então, ó, eu já posso podar mais para baixo. Já faço as podinhas para deixar ela na silhueta legal. Porque essa daqui é uma árvorezinha que eu tenho há mais tempo. Então ela já brota mais. Olha lá. Tá vendo? E eu vou rodando
Rodando e vendo aqui o que ela tem. Depois isso aqui tudo tem um monte de coisa que tá sem, ó, sem arame. Eu vou ajeitar tudo, vou tirar essa aramagem e aramar ela inteira. Dá um trabalhinho, mas é muito gratificante. Ela brota toda novinha. Então no próximo inverno, todo mundo querendo dormir, todo mundo ficando sem folha e ela vai lá, se enche de botão e floresce. Então são as rainhas do inverno. Ela demora tanto para fazer essa floração, né? E a gente acaba num segundo. Mas é assim. C'est la vie. Pronto. Aí agora um broto, outro mais novo, a gente tira o que está comprido e deixa o restinho, porque aí ela vai brotar. O máximo de ponteira que a gente vai deixar de ramificação, exatamente pelo fato de ter uma floração bem robusta no ano que vem. Então aqui a gente vai cortando a parte de ponteira para ela estourar a brotação nova. Pronto, tá muito confuso, tem que aramar toda e aí ela vai ficar mais legal. Tá? Então é mais ou menos isso. Agora vamos ver o que vocês têm de dúvida aí. É legal vocês prestarem atenção, porque as dúvidas do povo é bem legal. Deixa eu só limpar aqui para poder sentar onde eu tô aqui. O pessoal sabe que eu tenho toque, né? Vou ficar sentado num monte de folha aqui. Well. Vamos ver se tem, né? Gente, se tiver perguntas, eu acho que tem bastante coisa falando aqui. Tá, gente? O que eu falei já, eu não vou repetir, tá? Aí depois que acabar a live, vocês podem ver. Falei bastante sobre várias coisas já. Se tiver dúvidas, aí é mais fácil. Ó, qual é o melhor clima para azaleia? Cara, a azaleia é uma planta que dá no frio e calor, tá? Eu morei já no Japão 3 anos e lá tinha muitas azaleias, tanto que a maioria das azaleias, essas aqui no caso são 3 subespécies de azaleia Satsuki japonesa. Então, dá na neve, tá bom? Deixa eu ver se o Nando Cobra perguntou, deixa eu ver se tem mais alguma. Tá, melhor clima, o Nando perguntou. O Marcos tá falando aqui, eu entrei, após você ter explicado sobre substrato. Tá, eu falo bastante substrato, tá, Marcos? Bastante. Então é legal, depois que acabar aqui, tu dá uma olhadinha ali atrás. Eu falo logo no início da live, tem bastante coisa sobre substrato. Bem legal, vai gostar. Qualquer dúvida que tiver, qualquer um de vocês pode, se acabou a live, pode fazer pergunta nos comentários, tá? Tanto no Instagram, da Como Fazer Bonsai, como lá no YouTube, que vai também, logo depois, também pode perguntar à vontade. O Fábio Luiz fala que gostaria de fazer um curso presencial, quanto tempo? Depende do que tu quer. Se tu quer um curso básico, tá? Então, aí teria que combinar, aí pode me chamar em box que a gente bate um papo. Não sei se tu vai vir pra minha região, ou se tu é daqui da minha região, aí a gente conversa, tá? Não, é de Birigui, São Paulo. Aí, não, eu não sou de São Paulo, eu sou de Palhoça, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Aí tu vai encontrar gente boa para fazer curso também. O Nando fala, quais as principais doenças e pragas? Cara, alguma coisa da pulgão, eu nunca tive aqui, mas normalmente são fungos, tá? Por quê? Exatamente porque a folhagem dela tu não pode ficar deixando muito tempo molhada, né? Substrato ruim aí, ela machuca ali as raízes. Então tem disso daí. Outra coisa, na azaleia, é umidade excessiva mesmo, normalmente acontece essas coisas, tá? Então, é isso aí, mais questão de fungos mesmo. Boa noite, Rodrigo. Marcos Alexandre aqui, boa noite. Tá, já falei. Bem, gente, acho que é isso, né? Tem de dúvidas. Então, deixa eu ver, já estamos 40 minutos. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tá. 40 minutos. Então, acho que tá bom, né? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida nova das coisas que a gente tava falando aqui, o que vocês precisarem, então, se tiverem alguma dúvida além, por favor, façam uma pergunta aqui mesmo. Pode ser depois no final, quando acabar, tá? Se precisarem de qualquer coisa, estamos aí.
tá? E eu acho legal lembrar bastante do que a gente estava falando da parte também filosófica do bonsai, né? Questão de impermanência, e que nem todo mundo tem que estar florido o tempo inteiro, né? Porque a gente às vezes, principalmente, eu percebi muito depois, deixa eu puxar para mim, eu percebi muito depois da pandemia, porque eu passei por isso muito, né? A gente acaba ficando numa situação um pouco complicada, por causa do isolamento, diminuição do nosso trabalho, de ver as pessoas que a gente gosta, então acabou ficando meio ruim, e eu tive que parar muito aqui a minha escola. Graças a Deus eu tenho bastante trabalho com cerâmica, né, da Fujipot, então eu não fiquei sem trabalho, mas muita gente ficou. Muita gente teve vários outros problemas atrelados à pandemia, que faz pouco tempo, faz 1 ano e meio, 2 anos, que saiu o grosso da pandemia. Então, o bonsai é sempre uma prática terapêutica absurda de boa. Eu tive para mim como trabalho o meu hobby, que era cerâmica, e usava o bonsai como hobby na pandemia, né? Então, isso foi uma coisa forte. A gente fez muitas lives naquela época, né? Eu fazia sempre eu me lembro na época, quarta-feira das 8 às 9, eu fiz por 2 anos direto. Na pandemia, vários colegas começaram a fazer também as lives, então ficou muita live, muito conteúdo, invadiu, né? Inclusive, o meu curso era praticamente o único online, apareceram vários cursos online porque teve essa necessidade. Então foi ótimo porque desvinculou o online do medo das pessoas, já, será que não é legal, será que não é bacana, tal. Então todo mundo viu que realmente funciona, que, né, que trabalha e tudo mais. Então, deixa eu ver aqui, o que tá falando aqui, o Jefferson Bofta. Meu caro amigo, eu ouvi falar de colocar um pouco de vinagre na água da rega, sim. Sim, já ouvi falar, já fiz vídeo lá no canal Como Fazer Bonsai, inclusive. Só que assim, tu usa, ele dá aquela acidificada, mas depois de umas 2 regas já sai, ele não fica ácido pelo mês todo, entendeu? Tu teria que usar sempre, então vale mais tu prestar atenção no substrato do que ficar cuidando depois na suplementação. Estúdio Fragazen, parte filosófica, ensina muito quem sabe enxergar e assimilar. Então, mas é assim, quando a gente traz para a vida nossa, né, então a gente acaba entendendo mais. Então é isso que eu estou falando, às vezes a gente não está bem e acaba usando como muleta uma ferramenta maravilhosa que é a arte do bonsai. Lógico, não vamos levar para o lado muito artístico da coisa, em postagem em redes sociais, porque isso aí acaba girando. Ao contrário, acaba que tudo que é artístico tem o ego e a gente acaba ficando chateado, né? Ainda mais se a gente já está meio para baixo. Então, o legal o que é? Tu ter aquela vontade de preencher o teu tempo com uma coisa bacana. Veja que eu não falei passatempo, eu falei preenchimento do tempo. Isso é importante. Preencher o tempo com qualidade, uma boa leitura, uma boa música. Pensa em botar uma boa música e mexer no bonsai. Essa para mim é uma das coisas mais bacanas que eu faço, né? Normalmente na sexta-feira, de vez em quando eu coloco algumas coisas. Normalmente eu estou mexendo com cerâmica. Eu fico até madrugada, eu e a minha cadelinha aqui, a Kendra, a gente fica, nós dois vemos aqui para trás, ficamos mexendo com as coisas, a gente tira o tempo para isso aí. Então, é a parte da semana que chega a ser terapêutica, trabalhando, né? Mas é porque eu trabalho com isso, lógico, né? Tanto com cerâmica quanto com bonsai. Então, isso daí é bem bacana, tá, gente? Deixo aqui, então, o espaço para quem quiser falar também sobre a parte filosófica, tá? Que a nossa escola preza muito, eu prezo muito a parte da filosofia, da parte de como terapia ocupacional do bonsai, certo? E é isso aí, tá? Como não temos mais perguntas, então, já estamos aqui há 45 minutos, eu vou largar vocês para a noite de vocês. Agradeço a todos que estão aqui. Logo isso aqui vai lá para o canal no YouTube, Como Fazer Bonsai. E muito grato por todos estarem aqui até agora, tá bom? Um grande abraço. Não esquece que semana que vem a gente está aqui de novo, toda terça-feira, das 19 horas até as 20 horas, mais ou menos, né? Depende do assunto e do quanto de interesse vocês vão ter também, fazendo as perguntas. E a gente
encerro hoje por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço. Até mais.